Então, bom dia. O assunto de hoje é movimento uniforme. Irei seguir o livro didático. Então, o livro didático nesse item aqui, movimento uniforme, ele define e dá um exemplo para exemplificar o que é um movimento uniforme. Então, ele dá esse exemplo de um móvel se deslocando sobre uma trajetória retilínea, conforme mostra a figura 13. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o T, que é o tempo em segundos, e S, que é a posição do móvel em metros. Então, a cada 1 segundo, ele desloca 8 metros. Então, mais 1 segundo, de 1 para 2, a diferença de 1 para 2, ele aumentou 16 metros, 8 metros a distância percorrida. Depois, mais 1 segundo, 16 mais 8, 24 metros. Então, ele está se deslocando, né, ele tem um movimento uniforme, ou seja, ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Tá? Então, vamos ver essa definição que diz justamente isso. Ó. Um móvel realiza movimento uniforme, abreviado como MU, em determinado intervalo de tempo, quando sua velocidade escalar instantânea for mantida constante e diferente de zero em todo o intervalo considerado. Por exemplo, a cada 1 segundo ele percorre 8 metros. Então, esse é a descrição do movimento uniforme. E podemos escrever esse movimento uniforme através da função horária da posição. Tá? Então, movimento retilíneo uniforme MRU. Tá? Então, a gente pode escrever esse deslocamento do automóvel, já que é proporcional, através de uma equação do primeiro grau. Né? Uma função polinomial do primeiro grau. Então, um corpo em movimento retilíneo uniforme percorre sempre a mesma distância em intervalos de tempo iguais. Tá? Então, a mesma distância, então ele vai percorrer a mesma distância em intervalo de tempo igual. Deixa eu só acertar aqui a caneta aqui, pronto, corrigiu aqui a caneta. Então, ele percorre sempre a mesma distância em intervalos de tempos iguais. Então, foi o exemplo que foi colocado lá. Então, como ele percorre a mesma distância, a gente pode escrever como se fosse uma função do primeiro grau. Então, essa função do primeiro grau nós temos aqui. Tá? Ela vai ser sempre nesse formato. Sendo S é a posição do móvel em determinado instante. SO, sua posição inicial. SO inicial. A sua velocidade, que é o V é velocidade, e T de tempo, tá? Tempo em segundos ou em horas, depende aí mas no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, é em segundos. Tá? Então, observe que a função da posição MRU é uma função polinomial do primeiro grau, crescente ou decrescente, dependendo do sinal da velocidade. Então, se ele está no sentido da trajetória, ela será progressiva, crescente. Se estiver em sentido contrário, a trajetória é decrescente. Vamos ver aqui na próxima página. Então, temos o que foi dito anteriormente. Estabelecido como positiva a trajetória. Então, nós temos a trajetória. Se o móvel estiver em sentido a favor da trajetória, ele está em movimento progressivo. Se ele está em sentido contrário à trajetória, está em movimento retrógrado. Então, vamos fazer a trajetória. Se ele percorrer a trajetória em sentido para a direita, se ele for para a direita, ele está em movimento progressivo. Se ele estiver deslocando em sentido contrário à trajetória, ele está em movimento retrógrado. Aí ele coloca alguns gráficos. Então, a representação do movimento progressivo é uma reta, né, já que é uma função do primeiro grau, é uma reta crescente. E quando ele está em movimento retrógrado, é uma reta decrescente, né, uma função do primeiro grau decrescente, é uma reta decrescente. E aqui ele coloca a velocidade, já que a velocidade não se altera, tanto no movimento progressivo como no retrógrado, a velocidade não se altera, uma vez que o movimento é uniforme, certo? Agora mais um conceito, finalizando aqui a teoria de hoje, o que você precisa saber, o que é corpo extenso e ponto material. Ele é um ponto material
quando suas dimensões interferem muito pouco ou quase nada nas variáveis importantes da situação. Então, um exemplo aí, um carro numa estrada, numa viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro, um carro é considerado um ponto material, porque suas dimensões em relação à trajetória efetuada, ou deslocamento efetuado, é muito pequeno. Entretanto, se o carro estiver passando por um pedágio, suas dimensões é considerável em relação ao tamanho do pedágio. Então, ele é considerado como corpo extenso. Dito isso, né, o que é movimento uniforme, o que é corpo extenso e ponto material, vamos aos exercícios de hoje, né, utilizando aí os conceitos principalmente aí de movimento uniforme. Então vamos colocar aqui o primeiro exercício. Um móvel desenvolvendo velocidade escalar constante sobre uma trajetória retilínea e orientada passa pela posição 20 metros aos 4 segundos e pela posição 36 metros aos 6 segundos. Então vamos fazer uma representação dessa situação. Eu tenho aqui, deixa eu marcar em azul. Eu tenho aqui a posição 20 metros, ele passa aos 4 segundos, e a posição 36 metros, ele passa aos 6 segundos. Ok? Ele pede que determine a função horária do espaço do móvel e classifique seu movimento como progressivo ou retrógrado. Então, primeiramente, que a gente tem que colocar essa função horária do espaço, ela tem que ser no formato seguinte: S, que é a posição do automóvel, sua posição inicial, mais V vezes T. Tá? Então, primeiramente, a gente vai determinar a velocidade do automóvel. Então, a velocidade, a gente vai determinar, sua velocidade será delta S sobre delta T, ou seja, 36 menos 20 sobre 6 menos 4. Né? Posição final menos a posição inicial, tempo final menos o tempo inicial. Então, V será igual a 16 dividido por 2. Então, será de, deixa eu colocar aqui embaixo, será de 8 metros por segundo. Então, já determinei o valor de V. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar a posição inicial do automóvel. Tá? Se em 4 segundos ele estava em 20 e sua velocidade é 8, então eu posso fazer um decrescimento aqui. Então vamos fazer. Deixa eu acertar aqui. Então, se a cada segundo ele percorre 8 metros, no instante 3 segundos, ele estará 20 menos 8, 12. Depois, em 2 segundos, ele estará a 4. E depois, no instante 1 segundo, ele estará a menos 4. Portanto, a 0 segundo, ele estará na posição menos 12. Tá? Então, ele vai estar na posição inicial, menos 12. Então, S será igual mais, como ele está em movimento progressivo, a velocidade será 8, 8t. Então, a resposta aqui do item A, a equação horária do espaço será S igual a menos 12 mais 8t. Aí ele pergunta qual a posição do automóvel no instante 5,4 segundos. Então, vamos fazer agora o item B. Item B. Deixa eu só. Eu tenho qual a posição do móvel no instante 5. Eu vou pegar essa equação horária, a função horária, e substituir o valor de t. Então, será do S, que é a posição que ele vai estar, 12 mais 8 vezes 5,4. Então, seu S será menos 12 mais 8,4. 8 vezes 5,4
eu vou ter como resultado aí 2, vai 3, 43,2. Então, menos 12 mais 43,2, eu vou ter como resultado aí 31,2 metros. Ok? Então, o item B está aí, 31,2 metros, que é compatível. Ok? Ele tem que ser menor que 36, já que a 6 segundos ele estava na posição 36 metros, em 5,4 segundos ele tem que ser menor que 36, tá? Então 31,2 metros. E agora o item C, faça um esboço do gráfico. Então vamos fazer o gráfico, né? Já que ele começa, deixa eu colocar em vermelho mesmo, o gráfico. Já que ele está negativo, a minha função horária, meu gráfico se inicia daqui. Então aqui no eixo X é meu tempo em segundos e meu eixo Y, posição em metros. Então eu já sei sua posição inicial, em 0 segundo ele vai estar na posição 12. Já posso marcar aqui, deixa eu marcar a posição 12. Então aqui vai ser menos 12. Falta determinar quando ele estiver na posição 0, né? 0 metro aqui na minha trajetória. Então eu vou substituir o valor de S aqui por 0 para determinar esse outro valor. Então substituindo aqui, nessa equação, deixa eu colocar aqui item C, S, vou colocar a posição que ele vai estar 0, menos 12, mais 8t. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Determinando em qual instante ele estará na posição 0. Então aqui vai ficar menos 8t é igual a menos 12, né? Multiplicando, eu vou fazer direto aqui. Eu vou ter uma divisão de dois números negativos. O meu resultado será positivo. Tá? Então, 8 dividido por 12. Aqui o 8 é negativo também. 8 dividido por 12, meu t será igual a 1,5 segundos. Então é esse valor que eu vou colocar aqui no eixo X. Então, colocando aqui no eixo X, 1,5. E já que dois pontos definem uma reta, então vai ser a semi-reta que passa por esse ponto e esse ponto aqui. Tá? Então está o esboço aí do gráfico. Beleza? Vamos agora para o próximo exercício. Então, exercício número 8. Ele diz o seguinte, ele me dá um gráfico, né? O movimento retilíneo uniforme de dois automóveis, Q e P. Então, Q, deixa eu voltar aqui, Q e P, está aqui, foi registrado em um único sistema de eixos cartesianos, por meio dos gráficos de sua exposição em função de tempo, como na figura. Okay? Determine a velocidade escalar e a função horária do espaço de cada movimento. Então vamos primeiramente determinar a velocidade aí do automóvel Q. Então a velocidade de Q será delta S sobre delta T. Então vou colocar aqui velocidade de Q. Qual foi o deslocamento? Então, aqui é Q, essa reta nos fornece. Então, a posição, se eu pegar só esse intervalo aqui da reta, né, ele vai me dar informação. Então, ele estava na posição 20, passou para a posição 30. Então, aqui o ΔS será posição final menos posição inicial, 30 menos 20. ΔT, quanto tempo decorreu? Está aqui, ó, ΔT, é o T. Vai ser, ele estava na posição 0, que é referente a esse par ordenado, e o 2 é referente a 30. Então, ele estava no 0, foi para o 2, será 2 menos 0. Então, velocidade de Q será 30 menos 20, 10, dividido por 2, será de 5 metros por segundo. Ok? A unidade aqui é metro, e aqui é segundos. Agora, já podemos fazer sua função horária. Então, SQ, que é a posição do automóvel em qualquer instante, será a sua posição inicial, que é 20,
Como ele está em movimento progressivo, eu coloco um mais e sua velocidade, tá? Velocidade t. Como que eu cheguei? Pela fórmula aqui da função horária. Então, ó, S será igual a SO mais VT. Tá? Então, posição do automóvel em qualquer instante, sua posição inicial, que eu peguei aqui da informação do enunciado, 20, mais a velocidade que nós calculamos, que é 5, vezes t. Então, com qualquer instante, eu consigo calcular sua posição. Agora vamos para o outro móvel, móvel P, né? Dois automóveis, automóvel P. Então vamos lá, velocidade de P será igual a posição final menos posição inicial, então vai ser delta S, né? Delta S, delta T, então velocidade de P, delta S. Posição final dele é 0, né? Ó, eu vou ter que olhar esse para ordenado e esse para ordenado. Então estamos iniciando aqui. Então ele iniciou em 8, tá? Esse para ordenado aqui, ele é 2, 0, né? X2, Y0. Então ele iniciou em 8 e terminou em 0. Então sua velocidade será posição final, que é 0, menos a posição inicial, que é 8. E o ΔT decorreu, posição instante final menos instante inicial, 2 menos 0 também. Então eu vou ter que VP será igual a menos 8 sobre 2, portanto sua velocidade será de menos 4 metros por segundo. Então ele tem um movimento retrógrado, tá? E agora a gente substitui aqui para determinar sua função horária. Então SQ será igual à sua posição inicial, que é 8. Como ele tem movimento retrógrado, será menos, que foi o que a gente determinou, sua velocidade, que é menos 4, vezes t. Tá? Então tá respondido aí o item A. Agora, o item B, qual era a distância entre os dois móveis a 6 segundos de movimento. Então agora é só substituir o valor de t aqui por 6, tá? Então a 6 segundos de movimento. Então eu vou substituir aqui o valor, já respondendo o item B. Deixa eu colocar item B. Então SQ será igual a 20 mais 5 vezes 6. Então SQ será 20 mais 30. A posição do automóvel Q, após 6 segundos, ele estará na posição 50 metros. E agora, vamos verificar o automóvel. Aqui eu coloquei, deixa eu só corrigir aqui. Aqui eu coloquei Q, mas aqui é P. Certo? Aqui é P. Agora, SP é igual a 8 menos 4. O T é 6 segundos, eu vou substituir por 6. Então, SP do automóvel P, 8 menos 24, ele estará na posição menos 16 metros. Menos 16 metros, então a distância entre eles será 50, né? 50 menos 16, eu vou ter como resultado 66 metros. Então, estou respondendo aqui o item B. Então, a resposta do item B, 66 metros. Beleza? Deixa eu ver se vai dar tempo de fazer mais um exercício. Agora, 11 horas, dá tempo de fazer mais um exercício. Então, vou fazer o próximo exercício. Então, exercício 10. Temos aí a seguinte situação. O esquema representa dois corpos A e B que desenvolvem movimentos retilíneos uniformes sobre a mesma trajetória. Então, são movimentos uniformes, com suas respectivas posições iniciais e valores absolutos de velocidade. Escreva as funções horárias dos automóveis A e B. Então, vamos escrever a função horária aí do automóvel A, primeiramente. A gente vai, deixa eu só colocar aqui qual que é S, a função horária segue, tem que ser nesse formato,
tá? E agora a gente só vai substituir. Então é posição do automóvel, sua posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Tá? Então, qual a função agora do A? Do A será SA. Qual que é a posição inicial do automóvel A? SA a 0 segundos, 14. Então, 14, posição inicial. Como ele está em movimento retrógrado, eu já posso colocar aqui e pegar esse valor da velocidade, 7t. Deixa eu só escrever melhor aqui. Então vai ficar 7t. Então está respondido aqui para o item A. Agora vamos fazer para o móvel B. SB será igual. Qual que é a posição dele inicial? Menos 20. Já que a sua velocidade é progressiva, eu vou colocar o sinal de positivo e o valor da velocidade, que é 10. Então, está respondido aqui já o item A. Deixa eu marcar aqui. São esses dois valores, a função horária dos móveis A e B são essas aí. Represente o mesmo sistema de eixo, os gráficos da função em posição, em função do tempo dos móveis A e B. Então, vamos fazer aqui o gráfico. Deixa eu só colocar aqui o gráfico em azul, fazer representativo aqui. Então, aqui no eixo Y, eu tenho a informação de posição, que é em metros, a unidade é metros. Aqui, a unidade de tempo é segundos, tempo em segundos, e agora vamos fazer a representação. Então, por exemplo, aqui, começando pelo móvel A, SA, ele está na posição inicial 14, então vou marcar 14, certo? E qual a posição que ele está aqui quando t igual a 0, né? Quando t igual a 0 é 14, e agora a posição seguinte, ele vai estar após 1 segundo. Após 1 segundo, ele vai estar na posição, substituindo t aqui por 1, eu vou ter 14 menos 7, 7. Então eu vou marcar a outra posição aqui, só para fazer um esboço. Já que é um esboço, aqui substituindo eu vou ter aqui 1, considerando 1 segundo, e aqui a posição aqui, então vai ser 7. Então eu posso fazer aqui a representação da reta. Agora, para o outro móvel, ele vai estar aqui em menos 20, e quando ele tiver decorrido 1 segundo, ele vai estar na posição menos 10. Então aqui menos 10. E agora ele vai estar, esse aqui, decorrido 1 segundo, ele vai estar nessa posição. E agora eu posso unir aqui os pontos e interpretar a reta. Ok? Então o item B está feito. Agora o item C. Determine o instante e a posição de encontro entre os móveis A e B. Então quando é que eles vão se encontrar? Quando as posições, então só colocar aqui o item C. Ele pede que determine o instante e a posição de encontro entre os móveis A e B. Então, SA, já que eles vão se encontrar, SA será igual a SB. Então, SA, a função é 14 menos 7t, e aqui a outra é menos 20 mais 10t. Então, agora a gente vai determinar, já que ele pede instante, determinar o valor de t, e depois a posição. Então, substituindo aqui, primeiramente, o valor de t, eu vou encontrar aqui menos 7, menos 10t, e aqui será menos 20, menos 14. Então, aqui vai dar menos 17t, será igual a menos 34. Então, t será igual a menos 34 sobre menos 17, t será igual a 2 segundos. Então, após 2 segundos, eles vão se encontrar. A posição de encontro. Agora é só substituir o valor de t aqui em qualquer uma das funções. Então, vamos substituir aqui, SA é igual a 14
menos 7, substituindo o valor de t por 2, então eu tenho que 14 menos 14, a posição que eles vão se encontrar é na posição 0 metros. Ok? Agora, por último, construir o mesmo sistema de eixos gráficos da velocidade. Então, as velocidades, aqui o D, como as velocidades não se alteram, né, é um movimento uniforme, o gráfico será o seguinte. Deixa eu fazer o gráfico aqui. Vamos colocar nessa posição. Então, aqui será tempo em segundos. Aqui, velocidade em metros por segundo. E aqui, a velocidade dos móveis. Então, o móvel B, SB, velocidade do B, já que a velocidade é constante, vai decorrer o tempo e ela não vai se alterar. E aqui o SA, como é negativo, então aqui vai ser, a posição aqui é 10, e aqui a posição aqui é menos 7. Deixa eu só acertar, posição menos 7. Tá certo? Então finalizamos aí a aula de hoje. Façam os exercícios que na próxima aula irei corrigir. Ok? Então um abraço, tchau.